Amigas e amigos, esta rápida escalada da campanha eleitoral da direita tem revelado os seus métodos tradicionais de uma forma cada vez mais assintosa, né, que é o jogo sujo da mídia. Né? A mídia tem assumido isso de maneira explícita. Essa questão que eu tenho comentado aqui do cordão de isolamento em torno do espectro do golpe, com a rataria pretoriana midiática tomando conta disso, a indústria da desinformação, da manipulação política e ideológica, né? Isso está numa escalada, numa velocidade realmente que chega a causar espanto. Né? Eles têm assumido isso, é uma mídia cada vez mais goebbeliana, cada vez mais fascista, cada vez mais nazista. Né? É a ditadura mesmo do pensamento único, a ditadura do partido único da mídia, o PUM. Né? Com isso, quem se guia pela mídia, quem se orienta pela mídia, ou quem se, entre aspas, se informa pela mídia, né, só vê um lado da notícia, só vê o lado direito. Quando eles põem alguma coisa em evidência que seja da esquerda, é com essa finalidade tradicional, né, de fazer o sparring. Né? Mostra alguma coisa que seja progressista, que seja democrática, para em seguida despejar o seu caminhão de lixo ideológico. Essa questão que eles fazem aí, lulopetismo, petismo, essas questões todas que a gente sabe aí, da guerra midiática, da guerra ideológica. E com isso, informações fundamentais para um debate democrático, para que a população possa ter um juízo melhor dos acontecimentos, simplesmente tudo isso é ignorado. Tem o caso, por exemplo, aí de 16 deputados federais, né, do MDB, do PP, do PSD, do PSB e do PCdoB, né, que pediram ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, que institua uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se há manipulações nos acordos de delação premiada. Essa história é a indústria que eu tenho falado aqui, da delação premiada, das maracutaias aí, da Operação Lava Jato, né, essas questões, né, eu falo isso aqui há muito tempo, né, desde que a Operação Lava Jato começou, né, eu tenho comentado isso, né, esse canal começou, vai fazer agora 2 anos, né, no mês que vem completa 2 anos, mas antes disso, né, no meu blog eu já falava isso, né, que tem aí uma indústria de manipulação, né, Operação Lava Jato, o que é a Operação Lava Jato, enfim, é o que eles estão pedindo aqui na CPI exatamente para se apurar tudo isso. E aí tem as evidências mais recentes, a concretização do que eu pelo menos já sabia disso, que eu conheço essa turma da Operação Lava Jato, da Operação Maringá, né? Eu sei quem é essa turma toda aí. Enfim, aí diz aqui a petição que é necessário investigar a possibilidade de manipulação das colaborações premiadas, o que indica fraude nos procedimentos e a possibilidade do envolvimento de agentes públicos. Né? Esse texto está no documento da petição, né, que parte aí de informações do Antônio Figueiredo Basto, que é um dos maiores especialistas do Brasil em delações. E o que motivou o pedido da criação da CPI foram as denúncias do Antônio Figueiredo Basto, né, que ele é o responsável por diversos acordos de colaboração premiada na Operação Lava Jato. Aí tem a informação do jornal Estado de São Paulo que os doleiros Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Cláudio Souza, o Tony, relataram em delação que entregavam 50 mil dólares mensais ao advogado, né, a ele no caso. Dessa forma ele ficaria em relação ao Ministério Público, dessa forma ele ficaria em relação ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, fazendo ali as intermediações, né? Esses 50 mil dólares eram pagamentos, né? Ou seja, o que eu tenho falado aqui, né? O que é o tapete, é só levantar o tapete da Operação Lava Jato que aparece esse tipo de coisa. Aí dizem que os deputados federais também sustentaram a necessidade de instalação da comissão com o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran na CPI da JBS. Isso que ele tem falado aí, né? E a mídia simplesmente ignora, né? Ou tenta desqualificar, não a informação tenta desqualificar, né, o portador da informação, né, o informante, né, que diz aqui que o Tacla Duran, né, que foi advogado do Odebrecht, ele disse que Carlos Zuccolotto, que é aquele amiguinho do Moro lá, velho conhecido do Moro, como tem o Irivaldo Souza lá de Maringá também,
Então assim, né? Assim com os homens, né? Como dizia aquele personagem do Chico Anísio, né? O Zucoloto, né? Lhe propôs abrandamento da pena e diminuição de multa em troca de pagamento a ele no exterior, ele Duran. De acordo com Duran, Zucoloto garantiu que conseguiria melhorar a sugestão que havia recebido do procurador Robertson Pozobon, o que né, cópia, né, do Deltan Dallagnol, robozinho do Deltan Dallagnol, delação com pagamento de 15 milhões de dólares, ao incluir Dedê, que só pode ser o Deltan Dallagnol, o outro cara de broa azeda, né, na negociação. Aí, além disso, os parlamentares citaram o caso do Marcelo Miller, aquele lá do Parlapatão, Rodrigo Janot, a tentativa do Grupo Globo de dar golpe no Michel Temer e tal. Veja como isso é um submundo, né? Lama que não acaba mais. Diz que o Miller, né, ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato, na Procuradoria-Geral da República, ele é acusado de negociar como advogado da JBS os acordos de colaboração premiada e seus principais executivos, enquanto ainda era procurador da República. Né, os deputados ainda mencionam a denúncia do ex-subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, Ronilson Rodrigues. Ele contou que não conseguiu firmar acordos de delação com o Ministério Público paulista por acusado, eles queriam que ele acusasse o ex-prefeito Gilberto Kassab. Tem também o caso do posto, lá onde começou a Operação Lava Jato, né, essa história, o simbolismo do posto, Petrobras, né, tudo isso que a gente vê aí agora, viu? O que é a Petrobras, a economia brasileira, o golpe, assim, o pré-sal, etc, etc, etc. Isso que a gente tem comentado aí. Agora é isso, no meio dessa confusão toda, qual o destaque que a mídia dá? O Jornal Nacional deu amplo destaque para essa questão que foi essa proposta aí da Transparência Internacional, né, que apresentou propostas contra a corrupção. É isso que eu sempre falo aqui, quando eu falo de transparência, de combate à corrupção, dessa gente da direita, o que menos tem é transparência e o que menos tem é combate à corrupção. O que tem muito é politicagem. Por isso que o Jornal Nacional abriu um grande espaço. Agora a gente vai ver as medidas. Uma das medidas é impedir que montanhas de dinheiro passem de mão em mão, proibindo que se carregue mais de 100 mil em espécie ou guardar mais de 300 mil. Agora, sair dinheiro pela conta CC5, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, tudo mais, essas coisas, isso aí não é corrupção. A privataria, o dinheiro da privataria, as contas do Serra, do Eduardo Cunha, as malas do Gedel Vieira, de onde veio, essa que é a questão, é aí que eles não apuram. Fica falando Gedel, mas não apura a origem, as malas do Aécio Neves, etc, etc. Outra medida é regulamentar o lobby, essa história do lobby, né, que nos Estados Unidos citam, né, que nos Estados Unidos isso é regulamentado e tal. Ou seja, legalizar a negociata, que é a lógica do sistema, que eu tenho falado aqui também. E também diz que é preciso desburocratizar, neoliberalismo, desburocratizar o Estado, simplificar e modernizar a gestão para reduzir a oportunidade de atos de corrupção, exigir concurso público até para cargo de confiança na administração federal. Como se isso fosse alguma medida anticorrupção. A corrupção, ela transita por outros caminhos. A corrupção de verdade, é isso que eu sempre digo aqui. Ou se debate política ou se debate corrupção. Se se debate política de verdade, no sentido de mediar ideias, procurar as raízes das questões todas, se chega às causas da corrupção. Por isso que eles fogem do debate político e demonizam a política. Essa que é a questão. Aí diz aqui, ainda a matéria do Jornal Nacional, no total são 70 medidas, muitas delas testadas e aprovadas em outros países, mas não dizem quais países, né? E a tal da transparência internacional diz que é o maior pacote anticorrupção do mundo. Eles têm essas manias, né? A maior operação do mundo, o maior pacote do mundo, essas grandiloquências, essas formulações hiperbólicas, isso é propaganda nazista, goebbeliana, né? Agora, enquanto isso, os boquirrotos vivem vendendo palestras. Eu falei aqui, Deltan Dallagnol esteve aqui em São Paulo recentemente aí com Vladimir Neto, filho da Miriam Leitão, que escreveu o livro Lava Jato, a pedido, né, um serviçal do Grupo Globo, de propaganda, naquele livro, né, Lava Jato, que a gente anda aí nas livrarias e vê lá exposto uma dinheirama, né, livro da Globo, da Lava Jato e tal. E o sabujo Fernando Gabeira, esse sujeito desqualificado, não dá nem para falar desse elemento, né, esse
vendilhão. O sujeito que se bandeia dessa forma e fica fazendo essas pregações, aquela história que eu falei aqui de ditadura do proletariado, né, mentiraiada que ele faz, isso não é corrupto? O que é isso se não é corrupção? O sujeito que se vende para uma negociata, né, uma jogada, né, de politicagem, de bandalheira, o que é se não corrupção? Tem também o caso clássico aí do embate do Gilmar Mendes com o Marcelo Bretas, aquele juiz lá da Lava Jato do Rio de Janeiro, fuzileiro, né, corrupto do auxílio moradia e tudo mais, né, que ele prende o Gilmar Mendes, vai lá e manda soltar, porque ele quer fazer o quê? A traficância da indústria da delação premiada, e o Gilmar Mendes vai lá e desmonta o esquema dele, ele fica, né, ia falar que tiririca, que é um termo popular, mas tem o tiririca aí, vamos deixar para lá. E aí ele diz que a corrupção não é crime menor, né? Essa questão, qual corrupção que ele está falando aqui? A fake ou a de fato, a verdadeira? Realmente a verdadeira não é um crime menor. Agora isso aqui é fake, malandragem, né? E, portanto, o Gilmar Mendes está corretíssimo de desmontar esse esquema, né? É um esquema, essa engrenagem da corrupção aí, da indústria da delação premiada. E também tem um outro aspecto aí que o cientista político, num artigo na Folha de São Paulo, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, muito interessante, o Fábio Vanderlei Reis, né, que ele fala aqui da questão do fascismo, né, do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. Interessantíssimo o argumento dele, né, que ele pega exatamente essa questão da chamada opinião pública, que eles gostam muito disso, é isso, né, a mídia, o PUM, Partido Único da Mídia, eles manipulam as informações, as ideologias, e enfiam goela abaixo da chamada opinião pública e diz que isso é opinião pública. Isso é fascismo. É o que o Goebbels fazia, o Hitler fazia, nazismo. É isso aí, né? O jogo sujo da direita, né? O pensamento único, a ditadura. O povo não tem informação, o povo é desinformado, né? Aí ele cita aqui um artigo do Sérgio Moro, um artigo acadêmico do Sérgio Moro de 2004, que ele fala disso. Ele vai montando toda a lógica, e chega a essas manifestações aí dos cachorros loucos, né, puxada pelos cachorros loucos, empurradas pelo Grupo Globo, e a mídia de uma maneira geral, pelo PUM, né, e ele desmonta tudo isso aí, né, chega inclusive nos ministros do Grupo Globo, né, o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, e a presidenta do STF, a Carmen Lúcia, que vive falando isso aí, né, o sentimento da cidadania, do povo, ele diz aqui, pura manipulação das massas, manipulação midiática e tal. Enfim, o link está aqui para vocês darem uma olhadinha. Um outro caso também que se encaixa aí em tudo isso, que é o caso aí do delegado Milton Fornazari, né, que investigava inquéritos da Operação Lava Jato em São Paulo e tal. Ele pediu aí, na publicação dele no Facebook, pediu as prisões do Michel Temer, do Aécio Neves, do Geraldo Alckmin, e ele foi afastado. A Polícia Federal diz que o delegado colocou em dúvida a isenção dele para atuar nos inquéritos da Lava Jato. Agora, o comportamento dele aqui é diferente dos comportamentos dos boquirrotos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato? Qual é a diferença? Desafia alguém a apresentar alguma diferença. Essa questão que eu falei aqui do posto de gasolina, onde começou a Operação Lava Jato, que aquele delegado analfabeto funcional, Márcio Anselmo, que fez o relatório, que resultou no PowerPoint do Deltan Dallagnol, também analfabeto funcional, nessa sentença sem pé nem cabeça, fascista, né, bestial do Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula, né, aprovada aí nos tribunais, nas instâncias do Tribunal Lava Jato, do Tribunal Moro, TRF4, né, STJ, essas coisas todas aí. E ele simplesmente ameaçou o dono do posto de gasolina que, se ele não fizesse a delação premiada, ele seria incluído em denúncias do tráfico internacional de drogas. Está aí, saiu no UOL, comentei já algumas vezes essa questão toda, né? Isso é essa gente aí que está combatendo a corrupção, que é transparência internacional, que vive lá com Lava Jato, né? Que, enfim, com João Dória, né? Grupo Lide, sumidouro de Caixa 2, etc. É submundo. Né, o mundo da lama, o mundo da corrupção, o mundo do golpe, o mundo da direita. Né? Com isso tudo, evidentemente, né, eles vão tendo dificuldade para moldar o candidato que vai assumir o programa deles. E é isso que eu falei, a plataforma política deles está aí, né, a linha ideológica está aí. Né, quem dita isso? A mídia, o PUM. Agora, precisa achar um nome para encaixar em tudo isso.
né? Aí que entra a questão, essa profusão de nomes aí da direita. Eles querem achar um nome aí. Tem esse problema da filiação partidária, não dá para pôr o que eles chamam de outsider, né? Um novato aí que vem de fora, um Luciano Huck, né? Já passou o tempo disso. Agora pode pegar aí um desses aí que fica aí, que tem filiação e tal, de repente, por algum motivo, jogar ele para cima. Podem também, inclusive, virar a mesa. Eu acho difícil esse negócio de parlamentarismo, essas coisas todas aí. Eles vão... Eu acho, né? Pelo menos os indícios agora, neste momento, são de que eles vão mesmo para a disputa. Agora, eles vão ter que achar o nome deles aí. Aí fica essa história aí do centro, né? O Alckmin é de centro, né? O Temer é de centro, não sei mais quem é de centro, todo mundo é de centro. A direita toda virou centro agora. E a direita que eles querem estigmatizar é o Jair Bolsonaro. Translocado, maluco, né? Depravado. Agora tem um programa de governo, né, exatamente na ideia do centro, né, ele quer acenar para esse chamado de centro, centro entre aspas, para a direita, né, pois lá, né, tem esse Paulo Guedes, que é lá da turma do Fernando Henrique Cardoso, neoliberal, né, tem aí esse Onyx Lorenzoni, né, que deu uma derrapada, diz que houve um erro na campanha de 2014 do Jair Bolsonaro, ele é articulador, né, aí de bastidores da campanha do Jair Bolsonaro. Eu significa caixa 2. Aí o Grupo Globo já vai para cima deles. Quem pegar o jornal o Globo hoje vai ver pau em cima do Bolsonaro. Mira Leitão, mercado vê risco Bolsonaro, líder nas intenções de voto na ausência de Lula, não é visto como um político capaz de tocar a agenda de reformas. Articulador de Bolsonaro confessa caixa 2, Merval Pereira, né, também vai na mesma linha. Aliás, o Merval Pereira tem insistido nisso aí, essa tal de polarização que ele chama PT e PSDB. Ou seja, pega a sigla, pum, a manipulação, o rato, como um rato faz. Um rato pretoriano midiático. Pega as siglas, mas esquece a raiz da sigla, a classe, o que representa a sigla, o sentido político da sigla. Polarização, PT e PSDB, como se isso fosse uma coisa que estivesse aí, sei lá, no céu, no ar, né, sem nenhuma raiz, né, nada que sustenta isso. Aí fica batendo isso. Olha aí, isso aqui é uma dica de que eles vão tentar aí um caminho, pegar aí um desses anônimos qualquer aí, tentar jogar para cima. Eu avalio que é uma possibilidade que eles trabalham. O Grupo Globo, né, o Alckmin patina para cá, patina para lá, né, tem essa história aí deste manifesto que o Fernando Henrique Cardoso tentou patrocinar, manifesto de centro. Agora tem Meirelles, a coisa não vai, não anda, não decola e tal, né? A Globo descaradamente vazando esse processo contra o Temer, essa tentativa de atingir o Temer. Todo dia eles apresentam lá um pacote de documentos, né, dizendo a Globo teve acesso exclusivo a esse documento. Como? Não é sigiloso, não tem as proteções legais e tudo mais, como eles conseguem? Isso não é corrupção? Olha como é o mundo da lama, o mundo da corrupção. O fake news, eles ficam falando de fake news, que o fake news tem... A fake news, né, a notícia falsa, ela tem diferentes gradações, diferentes faces. Fake news dos outros, né, as baixarias que circulam aí nas redes sociais e tal. Agora eles são especialistas. A fake news deles é refinada, cheia de truques, de malandragem, de goebbelianismos, de nazismo, de fascismo, de pum, do Partido Único da Mídia. É exatamente o que a Globo está fazendo aqui. Tentando... E isso vai criando dificuldades, evidentemente. Quer dizer, a plataforma existe, o programa de governo existe, agora precisa achar quem vai verbalizar tudo isso, né? E aí é tiro para cima do Bolsonaro. Dificilmente o Bolsonaro emplaca, e vem essa história aí dizendo que o Bolsonaro tem comentado por aí, que ele vai enfrentar alguém aí do campo de oposição ao golpe, né, Ciro Gomes. Ele disse que é Ciro Gomes ou Fernando Haddad, que substituiria o Lula, né? O próprio Alckmin tem apontado para o Bolsonaro, né, atirado no Bolsonaro, levantando inclusive essa questão de corrupção. O Bolsonaro é cheio de rabo de palha. Ele é do mundo da corrupção, todo mundo sabe disso, que é a direita, né? Quem está na direita está na corrupção, não tem como. Eu sou de direita e não sou corrupto. Isso é uma impossibilidade física, uma contradição em si, diria o Mao Tse Tung. Ou você não é de direita, né? Ou você é corrupto. Não tem como, né? Como é que o sujeito vai transitar, está no meio da corrupção, no meio da lama, sem se sujar? É isso que eu sempre falo aqui, a ética do povo, a ética, né, progressista, democrática, de esquerda.
A lógica do pensamento progressista e democrático, do pensamento de esquerda, essa é a ética verdadeira, a ética do povo sofrida, conquistada na luta pela sobrevivência, por justiça, por democracia, etc, etc, etc. Agora, isso aí não, isso aí não é no mundo da negociata, e o Jair Bolsonaro está enfiado exatamente nisso aí, né? E a campanha deles pega exatamente na manipulação desse ponto, que é para manipular a ética do povo. Falei aqui do Faustão, fui ver mais de perto o que foi aquilo lá, um escândalo, um comício que ele fez no programa da Rede Globo, aí, um pleno domingo à tarde, juntando lá a atriz Cláudia Raia, o autor de novela Silvio de Abreu, esse Miguel Falabella. É um falatório tão desconectado da realidade, tão demagogo, né, que a gente fica olhando assim, isso é burrice, essa gente é muito burra. Dizendo, o Silvio de Abreu, por exemplo, dizendo os milhões que eles pegam, que eles roubam e tal, eles vão gastar aonde, não sei o que, tal. Né? Quer dizer, os milhões não são caixa 2, não tem um processo aí, né, judicial, não tem um sentido de apuração, né, de procurar comprovações e tal, e tomar as medidas, então é simplesmente ladrão. A classe política, os políticos que estão roubando e tudo mais, a discurseira aos gritos, aos berros, aos brados. É um comício, como se eles estivessem em praça pública. Olha aí o jogo sujo, né, da direita, como que a coisa funciona. Mesma coisa essa questão da Venezuela, que eles estão jogando também, aí no meio dessa sujeira toda, essa questão da OEA, né, da Carta Democrática. Né, quer dizer, o Brasil não violou a Carta Democrática. Né, no Paraguai, né, o que eles estão fazendo na Nicarágua, essa guerra suja, essa guerra da direita. Isso é a lógica da direita, do regime norte-americano. E aí agora, possivelmente, a OEA, que o Fidel Castro chamou, que é escritório, braço do regime norte-americano, alguma coisa assim, aqui na América Latina, a Organização dos Estados Americanos, tem a história da Revolução Cubana e tal, aqui não dá tempo aqui de explicar tudo isso. Mas Cuba enfrentou isso. Né? As manipulações, o jogo sujo, isso é um jogo sujo. Aí eles jogam a Venezuela no meio disso aí também. Nessa guerra que eles fazem, na guerra suja, guerra econômica, guerra ideológica, guerra mediática e ameaça de guerra militar, e agora esse jogo sujo da guerra diplomática. Né? E está tudo aí nesse contexto. Tem até na Folha hoje um tal de um cientista político dos Estados Unidos, chamado Yasha Monk, que ele fala aí da ascensão dos líderes. Isso aqui é tiro no Bolsonaro. Né? E também tenta jogar a esquerda nisso aí. Ascensão de líderes populistas com tendências autoritárias. Então tem toda essa lógica aí, né? O que eles dizem que acontece na Venezuela, né? Ataca o Bolsonaro e tenta dizer aqui também que aqui no Brasil teve populismo com tendência ao autoritarismo, essas coisas todas. Quer dizer, a democracia deles é autoritarismo para o povo e vice-versa. Essa aqui é a lógica da coisa. Então eles estão falando aqui de autoritarismo, de não sei mais o quê, porque eles querem o que eles chamam de democracia deles, daquele mundinho deles ali. Pode até ter democracia entre eles, agora para o povo não tem, com certeza não tem. Isso que eu sempre falo aqui, questão de classe, questão ideológica. Né? E também tem outra manipulação descarada aí dessa pesquisa do Data Poder 360, que eles simplesmente tiraram o Lula da pesquisa. Olha aí. Isso é manipulação. O Lula, ao que consta, ele é candidato a ser candidato, ainda não tem uma decisão contra a candidatura dele, então logo ele tem que estar nas pesquisas. Isso é manipulação, isso é vigarice. Olha aí o jogo sujo do PUM. Né? Nessa questão toda também, a mídia tem explorado ainda, né? Eles estão procurando ignorar o Lula, né? A direita. Mas tem a questão que a defesa do Lula fez um pedido no Supremo Federal e no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a liminar, né, suspendendo os efeitos da condenação do Lula, né, e querendo agilidade para julgar o mérito, que isso chegue na terceira instância logo, né, e acaba com esse processo. Agora, o que aconteceu? Segundo as informações, né, é que a turma do TRF4, do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato, sentou em cima lá do processo e fica o Lula preso, ele sentado em cima da coisa. Olha aí, se não é sujeiras e mais sujeiras. Politicagens e mais politicagens. Nisso tudo, né, a síntese vem exatamente nessa questão. Eu tenho falado aqui muito, né, da esquerda, da unidade da esquerda, como que a esquerda tem que se unir a partir das questões programáticas, das questões ideológicas. É por aí que a esquerda tem que se unir. Muita gente aí não gostou que eu falei aqui do Rui Costa Pimenta, do PCO,
Mas às vezes a gente tem que dar uns chacoalhões também, né, para ver o papel que essa gente faz. Se está ajudando ou se está atrapalhando a unidade da esquerda. Não é simplesmente ficar defendendo Lula, Lula, Lula de maneira abstrata, né, de maneira absolutamente fora do contexto, da realidade, da questão programática, da questão ideológica, da questão de classe. Né? Isso é oportunismo, claro que é, não tem outro nome. Como é que se discute uma coisa por cima, na subjetividade, né, sem raízes? Vem para cá, então, se vocês do PCO, Rui Costa Pimenta, se vocês estão defendendo essa ideia, vem para cá. Não fica jogando pedra nos outros, sobretudo na Manuela Dávila, que é pré-candidata do PCdoB. Por quê? Qual é o interesse nisso? Chama de abutre, não sei mais o que, de artificial, coisa do tipo, com esse linguajar. Se vocês, faço aqui esse desafio, se vocês são realmente a favor da unidade da esquerda, parem com isso. Mesmo essa questão do Ciro Gomes, ninguém está dizendo que o Ciro Gomes é de esquerda, mas o Ciro Gomes tem um papel importante, né, na denúncia do golpe, ele está enfrentando o golpe. E ficam atacando o Ciro Gomes, jogando pedra no Ciro Gomes, a troco de quê? Quem ganha com isso? Serve a quê? A Manuela, essa questão, por exemplo, que ela diz aí, né, que a mídia, né, usou essa questão que ela admite abrir mão da disputa no Planalto, pelo Planalto em nome da unidade da esquerda. A questão não é bem assim. A questão é que precisa ter essa unidade programática, essa unidade ideológica, essa unidade de classe. Se tiver essa unidade, pode ser qualquer candidato. É isso que eu falo aqui da direita serve para a esquerda também. A esquerda tem um nível, até um certo ponto de compreensão, né, das questões sociais, mas quando chega no apuro, né, na tática eleitoral propriamente disso, patina. Não vai para frente. A direita vai formando lá o seu programa, a sua plataforma política, o seu programa ideológico, o seu programa eleitoral, e o nome eles vão procurar. Agora, a esquerda está fazendo exatamente o contrário. Um monte de nome não tem a plataforma, o programa de enfrentamento ao golpe. É isso que a Manuela disse. Vamos juntar aqui, fazer a unidade programática, né, tem aí o manifesto das fundações dos partidos de esquerda, né, em torno dessa questão programática a gente acha o nome. É isso, pode ser a Manuela, pode ser o Boulos, pode ser o Ciro Gomes, o importante é enfrentar o golpe. Pode ser alguém do PCO. Essa é uma questão fundamental para se compreender. Ou seja, não passar o carro na frente dos bois, como se dizia antigamente. É fácil de entender a equação. Não entende porque fica aí numa certa histeria, nessa subjetividade. E aí descamba, às vezes, para esse papel desonesto. Desonesto, de fazer ataques, chamar de abutre, chamar de artificial, né, machismo, essas coisas todas. Isso ajuda a quê? Serve para quê? Eu chamo vocês à reflexão. Quer dizer, ninguém tem sangue de barata. E quando eles atacam, evidentemente que vai ter reações. E isso serve a quê? A qual propósito? Quem está interessado nisso, nesse bate-boca, nesse pugilismo aqui? O pessoal está fazendo esse trabalho, esse papel. Vamos refletir mais sobre essa questão toda. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Vamos combater o PUM. Um abraço e até a próxima.